Eu falei tanto que a versão do Marcos Braz naquela coletiva de imprensa estava bem mequetrefe. Eu falei. Primeiro, ele diz que não lembra como começou a confusão. Ali, para mim, foi o ápice da cara de pau. Quando o Marcos Braz chega numa coletiva de imprensa, ele está falando tudo. Ele fala que ele foi ameaçado, ele fala que a filha dele foi ameaçada, lembra todas as palavras que o cara tinha falado para ele e para a filha. E aí, quando perguntam, tá bom, Marcos Braz, mas e a agressão? Partiu de quem? Quem começou a briga? Aí ele diz que esqueceu. Aí ele fala que dali, depois da última frase, ele não lembra de nada. E só, claro, uma imprensa que deve muito favor ao Marcos Braz, que não quer... Negociação do Bruno Henrique com o Flamengo, você vai cravar alguma coisa? Antes de falar do Bruno Henrique, posso falar da escalação, que é a estreia do Tite, pô. Salve, rapaziada, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Mengão News Oficial. Tropa, vamos ver aqui, né, essa situação aí do Marco Braz. Marco Braz pode ir preso. Vamos ver também aqui a escalação, né, o Vene Casagrande vai revelar para nós a escalação do Flamengo, que vai jogar contra a equipe do Cruzeiro. Informações aí muito importantes, né, sobre a equipe do Flamengo. Então já se inscreva aqui no nosso canal Mengão News Oficial para você receber notícias diariamente do Mengão, beleza? Então, sem mais delongas, sem muitas enrolações, bora pro vídeo. Marcos Braz da sua agressão a um torcedor num shopping no Rio de Janeiro. Aí colocaram a versão do torcedor contra a versão do Marcos Braz. Marcos Braz, deu ruim para o Marcos Braz. Essa é a verdade. Deu ruim para ele na justiça. Por quê? Porque o Marcos Braz ele foi autuado pelo Ministério Público por lesão corporal. Ele foi autuado pelo Ministério Público Federal por lesão corporal, por agressão. E detalhe, para piorar ainda mais a situação do Marcos Braz, toda aquela situação que ele falou que ele foi ameaçado de morte, que a filha dele foi ameaçada, caiu por água abaixo. Foi por água abaixo porque o documento inicial enviado ao Tribunal de Justiça destaca que, após análise das imagens do circuito de segurança do Barra Shopping e os depoimentos prestados, ficou comprovado que o vereador Marcos Braz e Carlos André, que é o amigo dele, perseguiram o torcedor por um dos corredores do shopping e desferiram socos e pontapés na vítima, sendo contidos por seguranças do local. A manifestação do documento inicial enviado ao Tribunal de Justiça também ressalta que não foi comprovado qualquer tipo de ameaça contra o Marcos Braz ou sua filha por parte do Leandro, que é o torcedor. Ou seja, deu ruim para o Marcos Braz. O Marcos Braz é autuado por lesão corporal e a denúncia do Ministério Público ela tem ainda mais elementos. Por quê? Porque ela cita golpes pelas costas. Tá aqui, ó. Ministério Público pede autuação contra Marcos Braz e amigo em briga com Leandro Gonçalves, que é o torcedor em questão. Para o promotor, não há nenhum elemento de prova consistente que indique prática delituosa do torcedor. Em manifestação nos autos do processo, que corre no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, o Ministério Público do Estado do Rio pediu arquivamento, então, desculpa, tá? Não é Ministério Público Federal, pediu arquivamento por ausência de justa causa contra o torcedor Leandro, ou seja, as ações, né, as denúncias contra o Leandro foram totalmente anuladas. Olha isso, elas foram arquivadas, não tem nenhuma denúncia do Marcos Braz contra o Leandro que tenha sido levada em conta pelo Ministério Público. Isso é muito importante. Toda a versão do Marcos Braz foi por água abaixo. Ele falou que teve ameaça, ele falou que teve ameaça contra a filha. Nada, nem as imagens do shopping comprovam essa ameaça ao Marcos Braz. Ou seja, tudo aquilo que ele convocou uma coletiva de imprensa para falar, toda aquela situação foi por água abaixo. E a autuação está aqui. Em manifestação nos autos, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
do processo, dos autos do processo que corre no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, o Ministério Público do Estado do Rio pediu arquivamento por ausência de justa causa contra o torcedor Leandro Gonçalves e autuação contra Marcos Braz e Carlos André Simões da Silva, que é o amigo dele, como agressores do torcedor em briga no shopping na Barra da Tijuca. A notícia foi publicada inicialmente pela imprensa e o promotor Márcio Almeida Ribeiro da Silva analisou as imagens disponíveis na investigação policial e considerou, olha aí, considerou que houve claramente a iniciativa do dirigente do Flamengo e de seu amigo contra o torcedor rubro-negro que protestava no shopping. Ou seja, todo aquele teatro do Marcos Braz falando que não lembrava, depois da última frase, eu não lembro mais de nada. Foi isso que o Marcos Braz falou. E não lembra como começou a confusão. Mas nenhum coleguinha da imprensa pergunta, porque tem medo. Tem medo da resposta do Marcos Braz. Agora está muito claro, porque no processo está lá que o Marcos Braz e o amigo foram atrás do torcedor e golpearam ele pelas costas. É por isso que o Marcos Braz não lembra. Porque é óbvio, ele vai dizer, eu lembro sim. O torcedor está vindo embora, a gente foi lá e pegou ele pelas costas. Mas é o que diz aqui. O promotor Márcio Almeida Ribeiro da Silva analisou as imagens disponíveis na investigação policial e considerou que houve claramente a iniciativa do dirigente do Flamengo e de seu amigo contra o torcedor rubro-negro. O caso que aconteceu no dia 19 de setembro está sendo investigado. Na ocasião, Marcos Braz disse que foi agredido verbalmente pelo torcedor. Ele também afirmou que o Leandro tinha ameaçado sua filha no shopping. A versão foi contestada pelo torcedor em outra entrevista. E no processo não tem nada que prove essa ameaça. Na petição, o promotor de justiça diz que analisou, além dos vídeos, os exames de corpo de delito realizados, as versões apresentadas, as petições e as diligências. Após, abre aspas aí, após minuciosa análise dos autos, verifica o Ministério Público que, em relação ao crime de lesão corporal sofrido pelo senhor Leandro Gonçalves, há evidente lastro probatório para deflagração da ação penal. Isso, não? Segurando a audiência. Não. Aprendi, viu? Não, peraí. Calma aí. Você já tem a escalação do Tite? Provável. Eu, assim, eu tô conhecendo o trabalho do Tite, tá? Eu preciso entender. Por isso que eu falo assim, provável, porque eu não sei se o Tite é um treinador que muda ali no vestiário, porque já teve treinador mudando no vestiário. Então vamos conhecendo o Tite aos poucos. Sabe o que de mudar em vestiário, não. Inclusive, ele tem o perfil de ter time titular. Exatamente. E sabe o que as pessoas mais me perguntam quando vem falar de vocês dois? Quando é relação ao Venê? Quem é o X9? Quem é o X9? Aí eu penso assim. Vou dizer pra vocês o que eu penso na hora, tá? Se eu soubesse, eu não te falava. Mas eu também não sei. X9 é o quê, Pedrosa? Igual barata. Você mata uma, aparece uma. Vai aparecer, é igual biscoito. Fala aí, Venê. Tu come um e vem 18. Vamos lá, o provável time do Flamengo. Rossi no gol, Wesley na lateral direita, Fabrício Bruno, Davi Luiz e Ayrton Lucas. Meio de campo, Thiago Maia, Pulgar, Gerson, Everton Ribeiro e o ataque. Bruno Henrique e Pedro. Pedro? Aí eu sei que você pode me perguntar assim, mas o Gerson, como assim? Ele estava com a seleção brasileira. Pois é, o Gerson desembarcou nessa manhã junto com a Arrascaeta, depois do jogo de ontem entre Brasil e Uruguai, foi direto para o Ninho do Urubu e treinou com os demais jogadores normalmente. Já o Arrascaeta, por conta de questões físicas, ainda não está 100%, ele não participou dessa atividade. Se ele for relacionado para pegar o Cruzeiro, será reserva. O que é natural hoje a gente encontrar o Gabigol no banco, né? Sim. Não é nada. Talvez se fosse há 6 meses atrás, a gente ia falar: o Tite botou o Gabigol no banco. Eu acho que também não. Mas. Porque a escolha dele tá lá desde a Copa de 2022. É isso, Ele prefere o Pedro. Ele prefere. Por mais que ele fale que o Pedro não tem características iguais às do Gabigol, o que é natural, porque realmente não tem, são jogadores completamente diferentes em relação a características, ele precisa botar alguém. Sabe com quem que o Gabigol disputa a vaga? Bruno Henrique. Com o Bruno Henrique. Não é com o Pedro. A gente viu isso na coletiva. Porque quando o Tite fala assim, com o Bruno Henrique já é uma situação diferente.
Que ele fala, o Pedro e o Gabigol podem jogar juntos, mas se tiver o Coitado do Bruno Henrique... Gabigol. Deixa eu ir ali no Pedrosa. Deixa eu ir ali. E detalhe, Só um minutinho. ainda tem Luiz Araújo e Cebolinha. Piorou pra ele. O negócio piorou. Vai fazendo música, Gabigol. Ai, antes. Então é isso aí, rapaziada. Essas aqui foram as informações do Mengão, né? O Tite definiu o time. Gabigol no banco de reserva. Vocês estão de acordo com essa decisão do Tite em deixar o Gabigol na reserva? Comente aqui, pessoal. Deixa a sua opinião, que é muito importante. Também aqui, né, teve esse caso aí do Marco Braz. É um problemão aí para a equipe do Flamengo, né? Marco Braz aí vai ter que explicar toda essa situação. O Pilhado trouxe aqui a informação, né, de que ele, na entrevista, já tinha distorcido aí toda a história, né? E agora veio à tona e vai ter, né, que justificar agora essa situação aí do Marco Braz, né? Então, o Flamengo não consegue dar um passo para frente, né? Quando dá um para frente, dá 2, 3 para trás. Então, Marco Braz se deu mal na justiça por agressão ao torcedor, né? Parece aí um negócio muito sério, né? Ele vai ter que explicar toda essa situação que aconteceu. Então, rapaziada, o Flamengo vai receber aí, né? Vai pegar a equipe do Cruzeiro fora de casa lá no Mineirão. Jogo que vai acontecer amanhã às 19 horas. Já comente aqui, pessoal, o seu palpite para esse jogo. Quem vai vencer e qual o seu placar. Comente aqui e deixa a sua opinião, que é muito importante. Essa aqui foi as informações do Flamengo de hoje. Se você ainda não é inscrito no nosso canal Mengão News Oficial, já se inscreva no canal, deixa o seu like, ativa o sininho de notificações para receber vídeo diariamente do Flamengo. E até o próximo vídeo. E fui!